Querido Deus, pedimos ao Senhor, meu Deus, mais uma vez, a tua direção sobre a nossa vida, meu Deus, a unção do Senhor sobre os nossos corações. Usa o teu servo, pastor Luiz, que vai estar sendo esse canal, Pai, a ministrar, meu Deus, esta importante lição nesta manhã. Abençoa ele como o Senhor tem abençoado e nos abençoe para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Depois de fazer aniversário, a lição vai ser mais ungida, amém? Queria agradecer a muitos aí que mandaram mensagens. É sempre bom a gente lembrar que viver em comunhão, viver em família, nos abençoa. Sentir o amor de Deus através do nosso irmão é algo que traz sentido, alegria, satisfação para nós e nos faz ter motivação para buscar o Senhor, amém? Repita comigo, essa manhã é muito especial. Deus vai falar comigo como nunca falou. Fecha teus olhos. Senhor, nós queremos que a tua palavra venha agora sobre nós. Te pedimos isso. E tudo que se opõe à tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. Nessa manhã nós vamos falar sobre Israel. Um tema muito interessante, porque falar de Israel é falar da menina dos olhos de Deus. Israel é a simbologia da nossa vida, do nosso comportamento, das crises pelas quais nós passamos, e nós queremos de uma maneira muito prática trazer uma abordagem bíblica e uma abordagem histórica também, mostrando o que Deus faz na nossa vida e o que Deus fez na vida daquele povo. Israel para nós é uma grande inspiração, porque mostra primeiro o cuidado de Deus. Israel é um projeto, Israel foi um projeto de Deus. E repita comigo, eu sou um grande projeto de Deus. Então nós somos projetos de Deus e projetos de Deus se cumprem, projetos de Deus prosperam. E essa é a certeza que nós temos nessa manhã, que você vai se despertar, se motivar a ser alguém que caminha dentro do plano que Deus tem para você. E a gente começa trazendo esse versículo que é muito forte. É um versículo que nos faz entrar na presença. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, o Deus ao qual nós servimos, quando nós temos essa reverência, esse quebrantamento, nós sentimos a presença e a plenitude de Deus sobre nós. E esse texto é profundo, é maravilhoso, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor, né? Nós estamos aqui justamente por causa disso. Meu querido, você veio da sua casa hoje de manhã, porque você quer adorar, você quer ter comunhão, você quer ter vida com esse Deus, e é isso que você receberá nessa manhã. Verdade prática, a nossa lição traz essa abordagem, e eu queria passá-la para você. Israel faz parte do plano de Deus e se juntará aos gentios e aos judeus nascidos de novo. Israel tem um tratamento especial de Deus. Por quê, pastor? Pergunta para Deus, né? Tem gente que fica perguntando demais. Deus ama Israel, Deus criou Israel e Deus tem um tratamento especial para Israel. Se você não estiver satisfeito, conversa com Deus e externa a sua insatisfação. Mas é assim que funciona. Israel é a menina dos olhos do Senhor, porque você e eu também temos as nossas crises, porque você e eu temos os momentos de dificuldade, os momentos em que nós desobedecemos, e apesar de tudo, Deus não desiste de você. Fala comigo, repita comigo, Deus não desiste de mim. E é por isso que você está aqui, meu querido. Então, eu acho que às vezes nós somos extremamente duros com Israel. Eu acho que muitos de nós precisamos comprar um espelho, porque a gente olha para os erros do povo judeu como se nós não os cometêssemos, e nós nessa manhã vamos ter humildade, para a gente poder reconhecer que aquilo que Israel fez, nós também fazemos. Continuando, meu querido, a abordagem histórica. Quando a gente vê a história do povo judeu, a gente fica impressionado, porque nenhum outro povo, escute o que eu estou te falando, nenhum outro povo vislumbrou
a manifestação sobrenatural de Deus como Israel. Israel presenciou coisas que nós hoje ficamos imaginando como foi. Tal a grandeza, tal a magnitude. Israel presenciou manifestações vivas do poder de Deus. Israel viu, por exemplo, no Egito, a forma como eles de lá saíram. E é muito interessante que mesmo aqueles que foram criados por Deus para serem o seu povo, para serem a sua alegria, como eles também erram. E é interessante como nós, que também somos filhos, filhas, também erramos. Israel presenciou primeiro as 10 pragas. E o que é mais interessante é que a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente perde um pouquinho do impacto que aquilo tem que nos causar. Todas as vezes que houve manifestação de Deus para que o povo egípcio que escravizava Israel fosse punido pela obstinação de Faraó, todas as vezes Israel era protegido. Que coisa, meu irmão! Aquele povo viu a diferença entre o favor de Deus e a ira de Deus. Quando havia qualquer tipo de manifestação, a questão das rãs, a questão dos rios com sangue, sempre onde o povo de Deus estava, Deus protegia. Isso para nós é uma inspiração, porque vivemos dias hoje em que a colheita do mundo, a desobediência dos homens, e nós estamos no meio desses homens, nós temos sofrido consequências disso. E a nossa esperança, o nosso desejo mais profundo é que Deus nos guarde do que tem acontecido no mundo. Você e eu precisamos mesmo clamar para que 1000 caiam à nossa direita, 10.000 à minha esquerda, e que nós não sejamos tocados nem abalados. Porque vivemos um contexto de mundo extremamente perverso, uma violência interminável, uma insensibilidade imensa ao que Deus tem, e a sociedade se degenera, se destrói. E pessoas que não têm nada a ver, sofrem as consequências do pecado. Israel foi meticulosamente separado para ver o que acontece quando se segue a vontade de Deus. Seja alguém que tem esse desejo, meu querido, de ser alguém que brilha no meio de um mundo escuro, enegrecido e empedernido, corações endurecidos pelo pecado, vidas destruídas pelo pecado, e você tem que ser um farol, você tem que ser luz, você tem que ser sal. Israel era colocado como um grande contraste. Israel certamente trouxe grande impacto. Aquele povo egípcio, quando via as coisas acontecerem com ele, e não via acontecer com os egípcios da mesma forma, certamente eles viram a diferença que a nossa fé faz. Repita comigo: a minha fé faz muita diferença. Israel presenciou as 10 pragas. E o momento mais forte, mais sublime, foi a morte dos primogênitos. Aquele momento onde o sangue do Cordeiro foi passado sobre os umbrais das portas, foi um momento profético, foi a simbologia do que aconteceria anos depois, com o sangue do Cordeiro sendo derramado na cruz do Calvário. Israel viveu naquele momento a separação do sangue de Cristo, aquilo que Ele é capaz e que Ele traz para nós, é a proteção, é a vida. Um dos textos que eu mais me emociono é de ver aquilo. Eles matavam o cordeiro, comiam a carne, e era em família.
E se a tua família fosse pequena, você chamava mais alguém. Era algo coletivo, um povo que foi ensinado que só pode se caminhar na felicidade se for junto com o irmão. Um povo que sabia que sozinho não se chega a lugar nenhum. Um povo que sabia que Deus os queria juntos, unidos como exemplo. O poder de Deus no mundo hoje depende dessa visão por parte da igreja. Uma igreja que entende que tem que caminhar junto. Uma igreja que entende que o reino de Deus tem que prosperar. Uma igreja que entende que eu preciso do meu irmão. É isso que traz o poder e a presença de Deus. É isso que muda a sociedade. É isso que confronta valores satânicos. E aquele povo viveu isso. Naquela noite, eles comeram juntos. Repita comigo: eu viverei junto do meu irmão. Só tem salvação junto do teu irmão, meu querido. Salvação é obra para a família, é obra para a igreja. E aquele povo viu isso na noite em que os primogênitos foram mortos. Continuando, a Bíblia fala, Êxodo 12:36, que os egípcios enriqueceram os judeus no momento da saída. Algo tremendo, algo inexplicável, algo que não guarda nenhuma lógica. O terror infundado por Deus no coração daquele povo fez com que naquele momento da saída houvesse uma restituição financeira. Que coisa tremenda, poderosa e maravilhosa. Um povo que não tinha nada, um povo escravo que vivia na escravidão, de repente sai rico de prata e de ouro, porque Deus falou: vocês vão sair supridos. Isso para nós é profético. Quem segue, quem entende que há momentos de escassez, quem entende que há momentos onde as coisas faltam, mas que é fiel, será suprido por Deus. Quem crê nisso, diga aleluia. E nós somos colocados, meu querido, no seio de um povo, no meio de uma nação, num momento difícil, num momento de crise. O momento em que nós precisamos da bênção, nós precisamos que Deus faça a diferença na nossa vida financeira também, porque precisamos aprender a caminhar no meio da dificuldade, firmes, no meio da escassez, dando glória a Deus, no meio da escassez, entendendo que Deus é maior do que a minha necessidade, e que Deus não afasta o seu rosto de mim jamais. Sabendo que em certos momentos eu tenho não o que eu quero, mas o que eu preciso para viver. Aleluia. E aqueles homens então recebem a riqueza do povo judeu, do povo egípcio. É literalmente aquele que fala que a riqueza do ímpio passa para o crente. É o governo, meu querido. Deus não tem problema financeiro. Você sabe qual que é o maior desafio de Deus? O teu coração. Esse é o grande desafio do Senhor. Continuando, a passagem pelo Mar Vermelho. Meu irmão, Spielberg, quais são os outros artistas aí, esses diretores famosos? Me diz mais uns aí. Eles nunca imaginaram, eles nunca vão conseguir fazer o que Deus fez no momento da passagem do Mar Vermelho. Milhões de pessoas caminhando a pé enxuto, aquilo não foi história da carochinha, aquilo foi verdade. Quem não quiser crer, meu querido, vai se perder na inconsistência da sua tese, porque Deus governa sobre a natureza. E eles viram o mar se abrir, meu querido. Eles viram a promessa de Deus se cumprindo. Quando é projeto de Deus, o mar abre. Na tua vida, meu querido, quando é projeto de Deus, o mar vai abrir. Repita comigo: o mar vai abrir. Fala: na minha vida, o mar vai abrir. E aí começa uma sequência de milagre. Primeiro, eles começam
chegando no lugar onde as águas eram amargas, águas imprestáveis. E a Bíblia fala que já começa o milagre. Aquelas águas se tornam águas doces. E o povo começa a ver o que é milagre. Porque na realidade o deserto, ele nos ensina que o nosso coração tem que estar em Deus. Repita comigo, meu coração tem que estar em Deus. Eu quero que você entenda que se nós tivéssemos tudo que nós quiséssemos, nós não buscaríamos a Deus, porque nós não prestamos. Não conta para ninguém esse segredo. Fala para o teu irmão, você não presta e nem eu. Fala para ele, bem devagarzinho. Se a gente tivesse tudo que a gente queria, no momento em que a gente quisesse, a gente ia deixar Deus de lado. Deus quer o teu coração, meu querido. Deus quer que você entenda que você precisa dele. Deus quer que você se enxergue. Deus quer que você enxergue as suas misérias. Deus quer que você enxergue o seu pecado, porque o homem, ele é vaidoso. Ele quis ser igual a Deus. Continuando. Deus manda um maná. Esse maná me faz pensar demais, sabe por quê? Porque esse maná é aquilo que enjoa, mas que supre. Você já passou por uma situação que você não tem nada, mas você precisa sobreviver? O maná é o símbolo daquilo que eu preciso e não daquilo que eu quero. É aquela situação onde você aprende a se controlar e Deus fala, aguenta firme. E o que eu acho mais interessante do maná é o detalhe que só pode pegar o do dia. Meu irmão. Aquilo ali, meu querido, é o símbolo de que todo dia você tem que estar na presença de Deus. Repete comigo, todo dia. Todo dia tem que estar na presença, porque todo dia tem maná. Porque se não tiver maná todo dia, você vai comer pão podre, você vai comer resto, porque Deus tem algo para nós todo dia. Deus dá carne, codornizes para aquele povo, no meio do deserto. Moisés foi um grande homem, porque Moisés teve que conviver com uma dimensão de grandeza de Deus, e conversar com o povo incrédulo era muito difícil. Tanto é que Moisés fala para Deus, Deus, onde é que o Senhor vai arrumar carne? A intimidade de Moisés com Deus era tão grande, Deus lhe dava uma liberdade tão grande, que quando Deus fala, eu vou encher esse povo de carne, Moisés olha e fala, Senhor, mas como? Porque Moisés era confrontado entre uma realidade de incredulidade, que o fazia perder em vista quem era Deus. Você entende o que eu estou falando? Deus dá uma brincada com Moisés. Deus fala, Moisés, deixa comigo, porque eu sei como é que faz. E Deus traz carne no deserto. Se Deus quiser, meu querido, Ele te supre, no meio da dificuldade, da crise, com o melhor. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia, continuando, água brota da rocha onde não tinha água. E mais uma coisa que me fascina, não tem efeito especial que faz igual. Êxodo 13, 21 fala, meu irmão, que Israel tinha uma coluna de fogo à noite. E uma nuvem de dia. Aquele povo viveu no natural, a absoluta falta de dúvida do que Deus queria e tinha para eles, algo que nós não temos. Eu quero que você pare para pensar nisso. Aquela coluna de fogo à noite era a referência de Deus dizendo, fica aqui, é aqui que eu te quero, é a certeza de estar na presença do Senhor, dentro da vontade de Deus, algo impressionante. E a coluna se movendo durante o dia. Era proteção contra o sol e calor à noite, que era frio. Deus supre, meu querido, você naquilo que você precisa. A mão de Deus é sobre tua vida. O cuidado de Deus é tremendo, é poderoso.
E aquele povo experimentou tudo isso. Aquele povo viu a terra se abrir para consumir Corá, Datã e Abirão. Impressionante. A gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que entrar. A gente tem que... Você já imaginou aquela cena de milhões de pessoas, Corá, Datã e Abirão questionando, 250 homens dos príncipes se unem a eles, e a Bíblia fala que o juízo de Deus é trazido. E a Bíblia fala que aquele povo tinha um coração tão ruim, parecia com quem, meu irmão? Fala assim, parecia comigo. Fala assim, parecia comigo. Aponta para você, fala assim, parece comigo. Faz, parece comigo. Fala, parece comigo. Fala para o teu irmão, parece com você, meu irmão. Povo ruim. A Bíblia fala que depois que houve esse evento, que aqueles homens morreram, aí que começa uma revolta. Vocês mataram o povo de Deus. Aquele povo viu a terra abrir, mas mesmo assim não entendeu. Parece demais comigo, pastor Salmo. Misericórdia. Que povo. E a Bíblia fala, pela primeira vez, Deus fala que ia destruir aquele povo. Esse é o sentimento que a gente causa em Deus, e que Deus não faz porque olha para Cristo. Deixa eu te explicar algo. Você e eu temos na figura de Cristo a nossa proteção. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Jesus Cristo. Porque senão nós seríamos o quê? Destruídos. Nós seríamos como Corá, Datã e Abirão. A terra ia abrir, meu querido, para te receber. E a Bíblia fala que naquela hora Moisés, pela primeira vez, demonstra a sua grandeza de ser um intercessor, um modelo que foi depois colocado como Cristo, aquele que intercede por nós. E ele começa então a adorar, a sacrificar, e ele aplaca a ira de Deus, mas mesmo assim a Bíblia fala que morreram 14.700 homens por aquela praga, por aquela revolta naquele momento. Impressionante. A rebeldia trazendo destruição. Repete comigo, rebeldia traz destruição. Impressionante, meu querido. Morreram 14.700 homens, porque eles reclamaram do juízo de Deus sobre Coré, Datã e Abirão e os 250 príncipes. Então, pela primeira vez, Deus fala em destruir aquele povo. Eu estava estudando isso essa semana, foi ótimo. Eu me debrucei sobre esse negócio de Israel e eu comecei a ver tudo que é fita, tudo que é livro, e pegar, escarafunchar, e a gente descobre como é que Deus nos faz. E a Bíblia fala, pela primeira vez então Deus fala, eu vou destruir. Moisés começa a sacrificar, chama Arão, fala, Arão, corre, sacrifica. E tem outro episódio que é marcante. É quando Moisés sobe ao monte para receber a lei. E na hora que ele volta, Arão, o grande Arão, o braço direito de Moisés, resolveu arrumar uma solução. O povo perguntou, cadê Moisés? Abandonou a gente, veio de Arão dizer, que é isso, gente? Moisés está no monte, Deus está entre nós. Ele falou assim, vamos fazer um Deus para ver quem nos tirou do Egito. Com um companheiro igual Arão não precisa de inimigo. E a Bíblia fala que Arão então faz o quê? Bezerro de ouro. E aquele povo pegou esses bezerros e começou aquele espírito de prostituição, de festa sem moral. E a Bíblia fala que quando Moisés desce, ele ouve e fala para Josué, Josué, tem alguma coisa estranha. Aí Josué fala,
será que é algum grito de guerra? Não, eu falei, isso não é grito de guerra não, isso está parecendo festa. E a Bíblia fala que Deus, pela segunda vez, fala em destruir aquele povo. E Moisés, meu querido, dá uma demonstração tremenda do que é um homem com o coração de Deus. Moisés tinha liberdade de falar para Deus, dizer, Deus, o que eles vão dizer do Senhor? Porque Deus fala, olha, tenho visto esse povo, e esse que é povo de dura cerviz, agora, pois, deixa-me. Isso Deus falando com quem? Com Moisés. Olha o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus fala, deixa-me um homem. E ele fala, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E aí, meu querido, vem a cereja do bolo. Deus fala, Moisés, de você eu quero fazer um povo. Moisés diz, eu não quero. Eu quero ser o homem do povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Gente cujo coração pertence a Deus e não a si mesmo. Gente sem vaidade, cuja vida quer engrandecer o nome do Senhor. Meu querido, começar um povo a partir de mim era o meu sonho. Mas Moisés disse, não, eu sei de onde eu vim, o Senhor é um Deus de gerações, o Senhor é um Deus de paciência, o Senhor é um Deus que não desiste de nós. E Deus então, meu querido, aceita o argumento de Moisés. Um homem que moveu a mão de Deus. Repita comigo, Deus me dá a capacidade de mover a mão de Deus. Aleluia. Israel era uma teocracia. Deus o governava através de profetas, de homens que ele levantava. Israel vivia num contexto histórico de povos que tinham reis, porque Deus queria ser o rei de Israel. Um povo criado por ele, xodó dele. E aquele povo fala para Samuel, Samuel, queremos um rei. Samuel entra em profunda tristeza. E Deus fala, esse texto que eu fiz questão de colocar, 1 Samuel 8,7. Ele diz aí, Deus falando para Samuel, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo quanto em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Você sabe o que isso me faz lembrar? O ser humano ele tem uma carência de ídolos, de coisas que ele pega e vê. A idolatria é alguma coisa muito interessante. Por que muitas vezes a gente tem que ter muito amor, muita paciência com essa questão dos ídolos? Porque a natureza humana ela é carente. E as pessoas acreditam que colocando uma imagem em algum lugar, aquilo lhes trará proteção. É claro que eu não estou concordando, mas eu estou te falando que nós temos a necessidade de segurança. E o povo, na realidade, por falta de fé, por falta de intimidade com Deus, sentiu uma carência, queria ter um rei, eles queriam se agarrar em alguma coisa. Mas é interessante que há um detalhe nessa história, que mostra uma certa contribuição. A Bíblia fala que os filhos de Samuel não eram como Samuel. Joel e Abias não seguiram
os passos de Samuel. Quando o povo viu Samuel envelhecendo, quando o povo percebeu que a liderança que era de Samuel e era maravilhosa, tremenda, poderosa e completamente sintonizada com Deus, passou a não existir, aquele povo quis um rei. Algo para nós pensarmos. Nós precisamos de referenciais. Você, homem, deixa eu te falar algo. A transformação da sociedade hoje passa pela transformação do homem. Pastor, que conversa, é isso mesmo. A mudança do mundo passa pelo homem assumir o seu papel de autoridade no modelo, no molde que Deus desenhou. Porque nós precisamos de referenciais. Seus filhos precisam de referenciais. A sociedade precisa de referenciais. Israel estava reclamando, na realidade, de que Samuel não conseguiu imprimir nos seus filhos o modelo que ele viveu. Mas vamos continuar, não é nosso objetivo hoje. Israel sempre pagou caro pela sua rebeldia contra Deus. A vida de Israel era um ioiô. Estava bem com Deus, prosperidade, vitória. Estava mal com Deus, peia. Quem conhece peia? Pastora Cássia riu, né, pastora? Peia, aquela cordinha, né? E ela era assim que ela agia na vida do povo. Quando nós nos afastamos de Deus, você está debaixo da opressão do inimigo. Quem aqui gosta de apanhar, levanta a mão. Ninguém levantou, né? Quem aqui gosta de ser vencedor, diga aleluia. Então, aleluia está muito frouxo, meu irmão. Eu gosto de ser vencedor, então ser vencedor é caminhar junto a Deus. Israel via a sua vida, a sua história era cíclica, altos e baixos, vitória, prosperidade, subjugado, exploração por outros povos. Qual é a tua escolha? Qual é a minha escolha? Esse ioiô foi e voltou. Meu querido, Israel abusou da paciência de Deus, mas abusou bem abusado. E a Bíblia fala, ao final desse ciclo, no ano de 70 depois de Cristo, definitivamente Israel deixa de existir como nação. Tito invade Jerusalém, destrói tudo. Tito invade Jerusalém, sacrifica porcos no altar do templo. Acaba com a identidade do povo de Deus. E aquele povo de Deus é espalhado definitivamente por toda a terra. Andar fora do projeto, viver uma vida individualista, egoísta, autocentrada, isolada e apartada, te faz ser espalhado, ser destruído. Fala para o teu irmão, cuidado, meu irmão, cuidado. Agora, a gente vê como que a história de Israel se arrasta até nós hoje. Na Segunda Guerra, você sabe quantos judeus morreram? 6 milhões. Vou repetir, 6 milhões. Quando Jesus foi crucificado, quando Pilatos fala com o povo, eles falam assim: caia o sangue desse justo sobre nós. Ei, meu irmão, não brinca com Deus, não. O sangue caiu. E aquele povo passou quase 2000 anos errantes pela terra. E na Segunda Guerra eles foram perseguidos impiedosamente. No dia 14 de maio de 1948, uma Assembleia da ONU, presidida por Oswaldo Aranha, um brasileiro, cumpriu algo
que havia sido profetizado por Isaías, 2.400 anos antes. Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem viu isso acontecer? Isso é Isaías falando, não sou eu não, viu? Pois será que um país pode nascer num dia só? Uma nação aparece assim, num instante. Mas foi isso mesmo que aconteceu com Sião. Assim que se sentiu dores de parto, ela deu à luz a seus filhos. Repita comigo, a palavra de Deus não falha. Meu querido, não brinca com a palavra. É brincadeira isso aqui. Isaías, 2.400 anos antes, falou, olha, vai chegar uma hora que num momento só, esse povo vai ser juntado de novo como nação. E o que aconteceu? No nosso século, no século passado, Israel se torna novamente uma nação. Essa expressão eu achei forte demais, eu nunca tinha lido esse texto com cuidado. Pode um país nascer num dia só, meu irmão, que coisa! Que coisa! Que precisão! Algumas das maiores fortunas do mundo são de judeus, Rothschilds. Aqui no Brasil, o Lehman, João Paulo Lehman, é a maior fortuna do Brasil. Ele é judeu. Deus, ele brincou com Israel. Deus, ele falou, olha, vocês vão ser espalhados, mas eu estou de olho em vocês. Repita comigo, Deus está de olho em mim. Meu querido, quando você estiver lá chafurdando na lama do pecado, chafurdando na sua vidinha, quando você estiver vivendo como se Deus não existisse, a gente às vezes gosta de falar mal de ateu. Eu não sou ateu, mas você vive igual ateu. Porque o ateu fala que Deus não existe, eu acho o ateu até mais verdadeiro, porque ele fala que Deus não existe. Você sabe que Deus existe e vive como se Deus não existisse. Quem entendeu, diga amém. Então você vive lá na sua vidinha sua, no seu mundinho. Deus está de olho em você. Deus vai deixar você chafurdar na lama, mas sempre está ali, querendo que você volte. E foi o que aconteceu com Israel. Essas fortunas foram a bênção de Deus sobre famílias judias que saíram pelo mundo negociando. E são muitas. As maiores fortunas americanas são de judeus. Hoje, há um grande crescimento de fortunas na Ásia, na China. Mas eu quero que você entenda como que Deus move na história. Eu estou te contando tudo isso para você entender o agir de Deus quietinho. E é por isso que Deus protegeu. Quando Israel foi constituído, houve grande resistência dos seus habituais inimigos, seus irmãos árabes. Mas tudo foi vencido por causa do poder desses poderosos. Israel foi tomado por uma religiosidade que desagradou profundamente a Deus. E por último, eu coloquei aqui, Israel é o relógio de Deus. Repita comigo, relógio de Deus. Meu querido, se você quer saber como é que vai o relógio de Deus, olha para Israel. Israel para nós é o nosso referencial de escatologia. Eu não sou o mais entendido, mas eu quero te dizer que se você quiser entender a segunda vinda de Cristo, se você quiser entender o futuro, olhe para Israel. Um país do tamanho de Sergipe, e que incomoda o mundo inteiro. Israel incomoda o mundo inteiro. 2 episódios rapidamente que eu quero colocar para você. Israel na guerra dos 7 dias. Eu estava lendo isso aqui, a gente pensa que Deus é o Deus do passado. Repete comigo, Deus é Deus do presente. Israel na guerra dos 7 dias, eu quero te contar o contexto. Israel estava completamente ilhado, os seus inimigos começavam a fechar um cerco, porque eles queriam acabar com Israel. Israel resolve contra-atacar.
E a Bíblia fala que no dia 5 de junho de 67, a força de Israel, em 3 horas, destruiu todos os aviões inimigos. Pastor, mas como? Eu botei ali em negrito um aviso preventivo sobre os ataques feitos, porque primeiro era Jordânia, Israel, Jordânia, Egito, Iraque, Síria. E aí, quando eles começaram, primeiro a ser atacado foi a Jordânia, eles não passaram aviso, sabe por quê? Porque no dia anterior o Egito tinha alterado o código que eles tinham, porque o código era a forma de transmitir as mensagens. Então, no dia anterior eles trocaram esse código, eles não sabiam ainda ler o código. Ele, o Weisel, que era o presidente, falou: foi o dedo de Deus. Repete comigo: eu quero na minha vida o dedo de Deus. Isso aqui é tremendo, meu querido, nós não estamos brincando não, nós estamos contando coisas para você. Houve uma batalha, olha só o que aconteceu. Vê se você não lembra da Bíblia. Israel surpreendeu os iraquianos. Eles esperavam Israel de um lado, eles contornaram e vieram por outro. Você sabe o que eles acharam? Eles acharam que eram os amigos deles. Aqui, ó, como resultado dessa confusão, aqui, ó. Mas quando as forças, olha só, previa-se que a batalha de Siquém, da chamada margem ocidental, fosse das mais sangrentas, onde tinha mais inimigo. Olha o que Deus fez. Quando as forças israelitas se aproximaram da cidade de uma direção inesperada, vieram do leste, em vez do oeste, os árabes fortemente armados confundiram-no com soldados iraquianos que vinham reforçar. Estavam os egípcios, os jordanianos, eles acharam que por vir do leste era os iraquianos. O que eles fizeram? Receberam bem os judeus. O que aconteceu? Morreu todo mundo. Eles tomaram aquilo ali. Eu quero que você entenda isso. Você está entendendo? Quem está entendendo, bana a mão assim. As tropas inimigas foram confundidas com a chegada do povo por um lado que eles não esperavam. Eles acharam que eram aliados deles. E receberam bem. Baixaram a guarda, botaram os canhões para baixo. Quem que era? O judeu. Só um detalhezinho. As tropas israelitas eram muito inferiores. Agora, olha só. Porém, à medida que as forças israelitas avançavam, muitos dos sírios saíam das suas posições e fugiam caoticamente, deixando para trás todo o equipamento. Olha só o que o texto fala. Posteriormente, alguns deles afirmaram ter tido visões aterradoras de Abraão a mandá-los parar e desistir. Isso aqui é um testemunho de um general que viveu isso. Isso aqui não estou contando história da carochinha para você não, meu querido. O que eu estou tentando te mostrar é que Deus de ontem é o Deus de hoje. 48 horas depois do ataque, o Egito começou misteriosamente a fazer explodir e abandonar outras bases militares. Eles não entenderam. E em resultado disso, o Sinai e a faixa de Gaza foram ocupados por Israel. Não se explica isso. Você não está entendendo, talvez. Eles começaram a abandonar e sair. Um caminhão carregado de munição recebia bomba, a bomba não explodia. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Isso é brincadeira, não é não? Contudo, a granada aterrou sob o topo, sem ter explodido, até sido desmantelada e revolvida. Esse tipo de incidente ocorreu diversas ocasiões durante a guerra. Eu estava lendo a narrativa de um general, ele disse que estava com 4 tanques, e que estava desesperado, e no rádio o cara perguntou: quantos tanques você tem? Ele falou, e ele sabia que estava sendo grampeado pelo inimigo. Eu falou: estou com 41. Diz que na hora que ele falou que estava com 41, os inimigos começaram a voltar. Ele tinha 4.
Não, o que eu estou te contando, meu querido, é para você entender o que Deus fez. Aquele povico, gente, Israel, se você for olhar logicamente, não tem nada. E todo mundo querendo acabar com eles. E na guerra do Yom Kippur, eu fiz um resuminho, para não demorar muito. Nesse dia, Israel foi atacado de surpresa. O dia do Yom Kippur é o dia do perdão. É o dia mais sagrado para eles. Os inimigos juntaram 420 mil homens, 3.800 blindados, 4.500 tanques, 1.113 aviões, 125 navios, 2.090 canhões, 197 helicópteros. Isso aí está nos históricos, se você for pesquisar. Israel tinha 415 mil homens, totalmente desmobilizado, 3.000 blindados, o outro tinha 3.800, 1.500 tanques, o outro tinha 4.500, ele tinha 561 aviões, os outros tinham 1.113, ele tinha 38 navios, os outros tinham 125, eles tinham 945 canhões, os outros tinham 2.000, os outros tinham 197 helicópteros, eles tinham 84 helicópteros. Eu vou te dar agora o resumo da ópera. Israel perdeu 2.656 soldados e teve 7.250 feridos. Os inimigos tiveram 15 mil soldados mortos e 35 mil feridos. E Israel só não tomou Cairo e não tomou Damasco porque o Conselho de Segurança da ONU pediu para parar. Eles estavam a 40 quilômetros de Damasco e a 80 quilômetros do Cairo. Aquele povo que, de uma maneira traidora, invadiu Israel, pegou Israel desprevenido, eles foram completamente humilhados. Nessa batalha, a Rússia mandou 40 mil soldados para entrar na guerra. E nesse dia, meu querido, depois dessa vergonha, a OPEP, para punir o Ocidente, subiu, isso aí é o chamado choque do petróleo, ocorrido em 1973, subiu o preço do barril de 4 para 17 dólares, o mundo entrou em convulsão. Eleição de Israel no meio do mundo. Deus criou Israel para ser o seu povo. Repete comigo, eu sou povo de Deus. Qual que é a lógica? Deus criou um povo. E esse povo foi criado a partir de quem? De Abraão. Os israelitas, eles foram escolhidos por Deus para serem um canal de Deus para abençoar o mundo. Só que Israel achou que o Deus que o criou para ser bênção para todos era só o Deus deles. Erraram na mão. O anseio de Paulo fala que ele queria ser tirado da bênção, mas queria que o povo de Israel fosse salvo. Como se isso fosse possível, ele quis mostrar a tristeza dele. Embora tenham rejeitado a Cristo, Deus não os rejeitou, tendo um plano para eles. E Paulo fala que nós fomos enxertados na videira, que nós somos... como é que fala? Bravo, como é que fala? Nós somos, jabuzeiro bravo. A gente é aquele que foi colocado, mas não é genuíno. Fala para o teu irmão, você não é genuíno, mas é igual, né? Não é original, e nós somos enxertados ali. E Deus tem um plano para Israel, e a rejeição deles é temporária. Espera que vem coisa boa para Israel. Aos judeus foi dada a adoção, a glória, o pacto, o culto. A eles pertencem os patriarcas e o próprio Cristo. Mas mesmo assim eles ficaram o quê? Endurecidos. E Paulo fala que Deus, Ele tem os remanescentes. A narrativa de Romanos é aquela que quando Elias chega para Deus e fala, todo mundo se perdeu, todo mundo saiu. Ele fala, não, eu tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E ele está falando em Israel, também tem. O endurecimento desse povo se deu quando eles rejeitaram a Cristo. Eles resistiram ao projeto de Deus. Eles tropeçaram em Cristo, tropeçaram na lei,
e eles tropeçaram na palavra. Jesus falou lá em João 1,12, esse texto é forte demais. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Deus, ele pegou esse projeto, Deus cria aquele povo, e ele fala, então esse povo não me quer, não tem problema, então eu vou abençoar o mundo, e depois eu trato com esse povo. Essa é a lógica adotada por Deus. E é interessante que Paulo fala para a igreja dos Gálatas, que era uma igreja que após a conversão daquele povo, uma igreja que passou a ser assolada por costumes judaizantes. Paulo fala, olha, sabei pois que os da fé que são filhos de Abraão. Paulo está dizendo, olha, não tem que fazer prática judia ou prática judaizante. É Cristo que é a fonte da vossa salvação. É Cristo a razão da nossa fé. Ele afasta essas práticas judaizantes. E a restauração de Israel. Israel é o remanescente. Deus levantaria, como nos tempos de Elias, judeus que fossem fiéis. Paulo era um. Israel, ele teve então o enxerto gentílico, ou seja, nós somos gentios. Fomos enxertados na videira. Israel no futuro vai ter a sua bênção. A conclusão, meu irmão, o plano de Deus, ou o projeto de Deus em relação a Israel jamais será frustrado. Deus respeita as escolhas feitas, mas intervém na história, de modo a fazer o seu povo ser alcançado pelo seu amor. Amém? Vamos ficar de pé. O que eu queria essa manhã é te dar uma visão clara de que nós somos uma figura do que Israel foi. E que nós precisamos deixar Deus agir na nossa história. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque a história do Teu povo nos ensina hoje. E que a Tua palavra é verdade. Senhor, obrigado pela fidelidade do Senhor sobre nós. Obrigado porque aquilo que os profetas falaram, de fato se cumpre hoje. Pai, que haja amor no nosso coração e um desejo de andarmos contigo. Que nós possamos ser melhores do que Israel. Que nós possamos ter a atração pela Tua presença e pela Tua intimidade. E que a nossa vida possa transformar o mundo, Pai, através do amor do Senhor em nós. Abençoa-nos, fala conosco, muda a nossa história. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.